Hoje, aqui no CSI Nutri, a gente vai analisar a dieta de um dos artistas marciais mais conhecidos de todo o mundo. Para muitos, Bruce Lee foi um dos artistas marciais mais influentes e colaborou para uma nova compreensão do que é o Kung Fu. Para ele, tão importante quanto a técnica e a mente era o desenvolvimento corporal. Bruce Lee se destacava por ter um corpo com baixíssimas quantidades de gordura corporal e ao mesmo tempo o desenvolvimento muscular respeitável. Mas afinal, vocês devem estar se perguntando o que o Bruce Lee comia, como ele treinava, como era a rotina dele, que suplementos ele utilizava. Então pessoal, eu fiz a reunião de dois tipos de informação. O primeiro tipo de informação diz respeito ao próprio Bruce Lee, aos seus hábitos, a sua rotina, a sua dieta. Eu consultei vários sites brasileiros, sites gringos. Quero deixar aqui um agradecimento ao canal do Merloto também. Quem se interessa aí por treinamento físico, por artes marciais, eu recomendo muito o canal desse cara aí. Vou deixar o link do canal dele na descrição. E algumas informações eu acabei pegando dessa série de vídeos que ele está fazendo sobre o Bruce Lee. O outro tipo de informação que eu peguei foi um apanhado da literatura científica de tudo aquilo que eu encontrei sobre o Bruce Lee, sobre o que ele utilizava, sobre os suplementos, para a gente realmente fazer uma análise se aquilo que ele fazia, aquilo que ele usava, aquilo que ele dizia acreditar ser eficiente ou não, é hoje respaldado pela literatura científica vigente. A gente aqui vai fazer uma análise de tudo, eu espero que vocês gostem, se preparem e vamos pro vídeo. Para começar, é muito interessante que a gente conhecesse o biotipo do Bruce Lee, não é mesmo? Então, eu fiz um apanhado aqui em busca de quanto esse cara tinha de percentual de gordura, de quanto ele pesava, e eu achei algumas informações que podem não ser exatamente a quantidade que ele realmente era ou não, mas é um aproximado. Bruce Lee era um cara de 1,71 m de altura e pesava apenas 62 kg. Ao mesmo tempo, Bruce Lee tinha 7,9% em média de gordura corporal, o que representaria 4,89 kg de gordura corporal em todo o seu peso. Ao mesmo tempo, Bruce Lee tinha uma massa livre de gordura, que é tudo aquilo que na gordura, de 57,11 kg. Se a gente faz um cálculo rápido aqui utilizando a fórmula de Mifflin de gasto energético de repouso a partir da massa livre de gordura, a gente chega no valor de 1.538 calorias que Bruce Lee gastava sem fazer absolutamente nada. É um valor relativamente baixo pela altura dele, pela composição corporal que ele apresentava. Mas aí você pode estar me perguntando, mas ele fazia exercícios físicos pra caramba, o Bruce Lee tinha uma rotina de atleta, então quanto de calorias o Bruce Lee gastava no seu dia inteiro? E para isso eu peguei algumas informações de alguns sites sobre o treinamento do Bruce Lee. Eu descobri que ele começava a correr de manhã 5 km por dia. Eu fiz o cálculo como se fosse uma corrida matinal, 10 km por hora, até que uma velocidade tranquila para o Bruce Lee em 30 minutos, que equivale a 10 de equivalentes metabólicos. Bruce Lee nesse momento gastava 310 calorias. Quando ele chegava em casa, ele fazia 1 hora de bike ergométrica, esforço moderado, 7 metros, 430 calorias. Aí ele resolvia treinar com peso, ele tinha um treinamento que era um treinamento de resistido, um treinamento que ele utilizava pesos, utilizava o próprio peso corporal como fortalecimento muscular. Nesse treinamento eu considerei 30 minutos, pode ser que seja mais, pode ser que seja menos, me perdoem quem é especialista em Bruce Lee, eu fiz uma média mais ou menos do treinamento dele, considerei 6 metros de equivalentes metabólicos para calcular quanto de calorias ele gastava e cheguei a 186 calorias. E aí ele fazia o treinamento de luta dele, o treinamento técnico, que seria de fato o mais importante para ele, um artista marcial. Não tem o tempo que ele terminava esse treinamento aqui, pessoal, considerei mais ou menos 1h30, visto que ele é um artista marcial, esse seria o momento mais importante do seu dia, o treinamento técnico dele. 7,5 metros, o que equivale a 697 calorias gasta nesse momento. Se a gente pegar o gasto energético total, portanto, do Bruce Lee, todas aquelas calorias que ele visa gastar e somar com tudo isso, a gente chega num valor de mais ou menos 3.500 calorias. Portanto, Bruce Lee gastava 3.500 calorias por dia fazendo toda essa rotina de exercício físico. Então, no mínimo, ele teria que consumir essa quantidade de calorias para poder manter seu treinamento com qualidade, para não
diminuir ainda mais o seu peso corporal e manter toda a sua massa muscular que foi conquistada. Agora vamos começar na nutrição dele, falando sobre os macronutrientes. Vemos de cara que ele é um atleta e que a rotina dele é de um atleta. Treina mais ou menos de 3 horas e meia, 4 horas e meia por dia. Isso, pessoal, é um valor considerável. Então vocês vejam que soma mais de 1.000 calorias, 1.400, 1.500 calorias só de exercício físico que esse cara faz. É muita coisa realmente e precisa de uma nutrição especial nesses casos. Então, para começar, vamos falar um pouquinho sobre o consumo dele de macronutrientes aqui e dos alimentos que ele escolhia para cada macronutriente. Para começar, em relação às proteínas, o Bruce Lee, primeira crença alimentar que ele carregava consigo era evitar calorias vazias. Ele acreditava na densidade energética, ele acreditava que ele deveria comer alimentos, entre parênteses, limpos, com uma alta taxa de nutrientes, de vitaminas, de minerais, de fitoquímicos e com uma baixa quantidade de calorias em relação a eles. Por isso, as proteínas, ele escolhia proteínas de boa qualidade, leite, ovos, queijos, carnes, soja, amendoim, feijão, ervilha, lentilha. O carboidrato ele escolhia trigo, cevada, aveia, centeio, pão, macarrão, batatas, frutas, mel. E de gorduras, ele preferia as gorduras de preferência as não saturadas, as poliinsaturadas, insaturadas, sejam elas de origem da série ômega 3, de ômega 6. Ele preferia o azeite, a pasta de amendoim, o óleo de peixe, o ovo, abacate, amêndoas, castanhas. Então a gente vê uma série de componentes alimentares de gorduras monossaturadas como amendoim, como azeite, né, ômega 9, assim como gorduras poliinsaturadas também, como as amêndoas, castanhas, óleo de peixe. Então, de fato, a alimentação dele era uma alimentação muito boa, era de produtos em natura. Ele sabia escolher muito bem, sabia fazer boas escolhas alimentares. Não estamos discutindo aqui se realmente ele tinha um pouco de terrorismo nutricional para a escolha dos alimentos, se ele não poderia incluir outros tipos de alimentos aqui na dieta dele. O que a gente tem em mãos é que ele tinha uma rotina de um atleta que ele se alimentava com alimentos muito bons. Falando ainda nas crenças alimentares dele, ele dizia o seguinte, pessoal, que ele tomava alguns chás para aumentar o seu sistema imunológico e ele diminuía as suas porções de comida, tornando-as mais frequentes, porque daí ele dizia que isso não seria metabolizado em gordura. Então assim, pessoal, naquela época a gente tem que entender uma coisa, a nutrição ela não era tão consolidada como hoje é. Então muitos estudos, muito do conhecimento que temos hoje só veio à tona nesses últimos anos. Então naquela época as pessoas tinham muito crenças alimentares, carregavam consigo algumas crenças, por exemplo essa da frequência alimentar, do fracionamento, porque ele acreditava que se ele fizesse uma refeição muito grande em determinado horário, aquilo ia ser metabolizado em gordura, e hoje a gente sabe que na verdade o que metaboliza em gordura ou não vai ser o balanço energético consumido no dia. Entretanto, esse comportamento dele de fracionar suas refeições é muito inteligente, é um comportamento respaldado na literatura científica hoje para quem quer manutenção da massa muscular. É muito interessante que você coma de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, a fim de manter uma melhor composição corporal. E a gente vai discutir essa parada do chá e do sistema imunológico aqui também. Tem coisas muito interessantes que o Bruce Lee consumia. Primeiro vamos começar falando aqui do óleo de germe de trigo. E pessoal, o germe de trigo não é nenhum micro-organismo, bactéria, nenhum germe que está presente no trigo. É apenas uma parte do trigo. Se a gente pegar o grão, a gente tem o endosperma, o farelo e ali a gente tem o germe. O germe é a parte mais nobre do trigo, é o seu embrião, é a parte que contém um pouco mais de gorduras ali presente, diferente do farelo, que a gente encontra um pouco mais de fibras, por exemplo. Então o óleo de germe de trigo é essa parte gordurosa, né, que é o germe do trigo mais concentrado, que se torna, portanto, um óleo. Esse óleo é muito rico em vitaminas A, vitaminas lipossolúveis, ou seja, vitaminas de base gordurosa, como vitamina A, D e a E também. Possui lecitina, possui caroteno, possui algumas enzimas interessantes, possui alguns ácidos graxos e gorduras boas também. Então o óleo de germe de trigo é algo que estava na dieta do Bruce Lee, ele batia junto com shakes e era uma escolha bem inteligente da parte dele, porque é de fato uma parte nobre do trigo que tem uma densidade nutricional diferenciada. E aqui você pode estar me perguntando, lecitina, mas o que é a lecitina? E falando nisso, é a outra coisa que o Bruce Lee consumia. Além do óleo de germe de trigo, que tem lecitina, ele consumia lecitina em grânulos através dos shakes, através de algumas refeições. Essa lecitina, pessoal, não é nada mais nada menos do que uma mistura de glicolipídios, de triglicerídeos, de fosfolipídios. Então a gente tem na lecitina
o fosfatidil-inositol, a fosfatidilcolina, alguns fosfolipídios que hoje, por exemplo, são suplementados de forma isolada em alguns casos, em alguns atletas. A gente vai explicar mais ou menos o que cada um desses componentes aqui é responsável. Quando a gente absorve um fosfolipídio, de fato ele é transportado, ele é utilizado pelo nosso corpo na forma de lecitina. A lecitina ela pode ser encontrada na gema do ovo principalmente, na soja e no germe de trigo também. O óleo de germe de trigo é uma ótima fonte de lecitina, pois está um pouco mais concentrado na forma de óleo. A lecitina também é muito utilizada na indústria alimentar. Se você ler algum dia o rótulo de algum alimento, os ingredientes, você pode encontrar lecitina de soja. Ele é um emulsificante. Ele é muito utilizado pela indústria alimentícia, pois ele consegue emulsificar bem as gorduras com uma parte mais hidrofóbica, uma parte mais aquosa do alimento, deixando ele mais uniforme, e como é bem aceita pelo nosso organismo, a lecitina ele é bastante utilizado pela indústria também. A gente pode encontrar ele em vários chocolates, margarinas, cereais, mas afinal, por que o Bruce Lee ele consumia, ele se preocupava com esse consumo de lecitina em grânulos? Qual o benefício que existe para um atleta no consumo de lecitina em grânulos, assim como Bruce Lee fazia? Bom, a gente sabe que a lecitina é fonte de alguns fosfolipídios como a fosfatidilcolina. A fosfatidilcolina é um componente de membrana celular, então ela está presente em várias membranas celulares da nossa célula, que envolta a nossa célula, em vários tipos de célula. É uma precursora de colina, que é muito importante para o funcionamento, principalmente para o sistema nervoso central, para o seu fígado, para os seus pulmões, para os seus rins. Era considerada até mesmo como uma vitamina, só que como o nosso corpo consegue sintetizar esse componente, ele já não é classificado como uma vitamina, tá bom? Porque ele não é essencial. A fosfatidilcolina também ela é uma precursora de acetilcolina, que é fundamental para a transmissão do impulso nervoso na junção neuromuscular. Então, para recrutamento da célula muscular, é de fato muito importante ter a disponibilidade de acetilcolina. A gente tem um dado muito interessante. No exercício físico intenso, quando a gente faz um exercício muito intenso, de caráter extenuante, existe uma diminuição significativa de colina, pois ela precisa estar sendo restabelecida o tempo inteiro para o acontecimento de novos impulsos nervosos. Portanto, a gente tem uma depleção natural de colina. E a suplementação de fosfatidilcolina ou fontes de fosfatidilcolina faz com que a disponibilidade da colina seja 265% maior nesses casos, ou seja, a gente consegue aumentar esses valores. Então tem vários estudos em maratona, estudos em alguns tipos de atletas em que a colina sérica, ou seja, a colina que está na sua circulação, diminui no exercício físico de caráter extenuante. Entretanto, um estudo conduzido por Butchman e colaboradores em 2000 viu que apesar desse restabelecimento de colina existir, não existiu diferença no tempo de realização de prova de atletas na maratona. Então a gente sabe que é o seguinte, pessoal: faltar acetilcolina para que realmente a gente faça impulso nervoso e recrute a célula muscular é importante? Sim, mas existem outros fatores também que comprometem o rendimento do indivíduo, que fazem com que o indivíduo realmente falhe e não consiga mais prosseguir naquela atividade que ele está realizando. O que eu estou dizendo? A acetilcolina pode ser um problema para um atleta? Até pode ser um problema a partir do momento que ela falte a ponto de o atleta ter uma fadiga que a gente chama de uma fadiga central, pois a gente está tendo um problema ali na transmissão de impulso nervoso, e isso acontece com exercício físico extenuante. Porém, outros fatores envolvidos, fatores periféricos, por exemplo, incluindo a disponibilidade de glicose da célula muscular, a quantidade de glicogênio, outros fatores que podem estar relacionados aí sim com a diminuição na performance e não somente a acetilcolina. Entretanto, a fosfatidilcolina, em um dos casos, mostrou uma recuperação mais rápida por parte do atleta. Então, em doses de 0,2 gramas por quilograma de peso, seria mais ou menos 12,4 gramas uma hora antes do exercício para o Bruce Lee, no caso, de acordo com o peso dele, isso poderia ser capaz de ajudá-lo na sua recuperação. Ele se recuperaria mais rápido ali dessa depressão de colina sérica. E uma dica para vocês: ovo é uma excelente fonte de colina. Se você comer um ovo, você já tem 33% das recomendações diárias de colina que você precisaria. Portanto, não é tão difícil assim a gente consumir através de alimentos a quantidade essencial de colina. Além disso, o óleo de germe de trigo também tem a fosfatidilcerina.
A gente sabe que esse componente ele também tem inúmeras funções, ele também é um componente de membrana, ele regula o cálcio, tem atividade anti-inflamatória, antioxidante, melhora a função cognitiva, ele aumenta a disponibilidade também de acetilcolina, assim como a fosfatidilcolina faz, aumenta a disponibilidade de dopamina, de noradrenalina, é muito importante para o cérebro, para processos de memória, é bastante utilizado em alguns idosos também, quando existe algum problema de memória relacionado com a idade, e é estímulo para algumas enzimas específicas como a ATPase e a acetilcolinesterase. São enzimas-chave ali para quem está praticando exercício físico, para a renovação de ATP e para a transmissão do impulso nervoso. No exercício físico, a suplementação de fosfatidilcerina diminui a atividade de creatina quinase sérica. A creatina quinase, a CK, quando ela está presente na circulação, indica o dano muscular, indica quanto intenso e extenuante aquele treino foi a causar dano muscular naquela musculatura que extrapolou creatina sérica para a sua circulação na forma de CK. Então, viu-se que a suplementação de fosfatidilcerina atenuou essa atividade da creatina quinase sérica, tendo um papel protetor ali ao dano muscular. Outro autor também viu que no teste de exaustão houve uma diminuição significativa do cortisol e também do hormônio liberador de adrenocorticotropina. Assim como o aumento do tempo de exaustão, os atletas demoraram um pouco mais para entrar em exaustão. Então aqui nesse caso a fosfatidilcerina, nesse caso ela mostrou ter um papel ergogênico, um papel de melhora no desempenho. Então, resumindo, a fosfatidilcerina, de todos esses benefícios que a gente citou também, que está presente no óleo de germe de trigo, em doses de 300 a 800 mg por dia nos primeiros dias e uma dose de 300 mg de manutenção, como é citado nos estudos, ela melhora o desempenho, tem uma diminuição do cansaço, uma diminuição do estresse e, além de tudo, sem alterações de parâmetros inflamatórios. E ainda pode ter uma melhora no desempenho do atleta em provas de exaustão. E além disso, o último componente que vale a pena citar aqui é o inositol. O inositol, ele faz a sinalização de insulina, de transmissão nervosa, de regulação de cálcio. Ele é uma fonte de ácido araquidônico para a síntese de eicosanoides também. Então, para toda uma resposta inflamatória que o organismo faz, é muito importante que tenha também. O inositol ainda não é tão bem pesquisado assim como alguns outros componentes, mas a gente tem que ele pode vir ajudar. Então, o óleo de germe de trigo que o Bruce Lee consumia, existe respaldo sim, visto que isso pode o ajudar, principalmente em treinamentos mais exaustivos. Uma dica que eu daria para ele seria consumir beterrabas. Sabe por quê? Porque se ele estava tão interessado em renovar a sua quantidade de colina para que não faltasse acetilcolina, uma coisa que acontece nesse processo de formação de acetilcolina é que é a ação da betaína. A betaína, ela é uma proteína conhecida como um fator poupador de colina. Então, com a betaína que está presente na beterraba, o Bruce Lee não precisaria se preocupar tanto assim em renovar seus estoques de colina para a disponibilização de acetilcolina na sua célula muscular. Bom, sabendo disso, outra coisa que era muito consumida pelo Bruce Lee, assim como por vários chineses, são os chás. Então, estudando um pouquinho sobre que tipo de chá ele consumia, eu já joguei de cara o chá verde, o Camellia sinensis. A gente sabe que os orientais gostam bastante de chá verde, então eu já tive essa suposição de que ele poderia estar consumindo chá verde e alguns outros chás. Uma espécie parecida com a Camellia sinensis do chá verde que a gente conhece, que o Bruce Lee consumia, era a Camellia thaliensis, tá bom? Que é uma espécie bem parecida e que, assim como a Camellia sinensis, ela também possui quantidades de catequinas, de cafeína e de teanina também. Quando a gente fala das catequinas do chá verde, elas são de fato muito importantes pela ação lipolítica que elas fazem, pela ação no tecido adiposo, assim como regulação do metabolismo, assim como a sua ação anti-inflamatória e efeitos no peso corporal também. O chá verde tem respaldo científico na literatura de ser um bom regulador do peso corporal, visto a interação que ele tem no metabolismo. Ele tende a aumentar um pouco a taxa metabólica de repouso, um pouquinho só, mas ele tem algum efeito termogênico nesse sentido, assim como a disponibilidade de gordura do tecido adiposo. Ele disponibiliza um pouco mais do conteúdo lipídico de gordura para ser de fato oxidado, para queimar a gordura mais facilmente quando chegar na célula muscular. Resumindo a ação lipolítica, a teanina ela é especialmente importante aqui para exercícios intensos, porque ela parece ter uma função imunomoduladora. A gente sabe que
Depois de um exercício muito intenso, muito extenuante, existe uma janela imunológica, ou seja, existe uma flutuação do sistema imunológico nesse sentido, que se direciona para as partes que mais importam naquele momento, no caso a célula muscular, no caso os processos envolvidos ali na contração e no dano muscular daquele exercício específico. Isso é a janela imunológica, o indivíduo fica mais propenso a infecções oportunistas nesse horário, nesse momento. Alguns estudos viram que a teanina é capaz de atenuar essa flutuação de células imunocompetentes após um exercício de caráter extenuante, de caráter intenso, isso reduzindo, portanto, essa alteração que a gente tem na imunidade após o exercício intenso. Além disso, ela parece fazer uma boa modulação da resposta TH1 e TH2, resposta inflamatória e anti-inflamatória em atletas de elite para esse tipo de exercícios extenuantes. Em combinação com a cafeína, ela ainda melhora a acurácia do movimento, melhora a precisão do movimento no esporte. Então a gente pode falar que é um efeito ergogênico para esportes que precisem de um pouco mais de precisão no movimento. Junto com a cafeína ela tem esse efeito. E para o Bruce Lee, um artista marcial, é fundamental a precisão dos seus movimentos, é fundamental que ele tenha movimentos acurados e precisos. Bom, outro suplemento que ele tomava era o Iplex, era um suplemento que eu não vou comentar muito, era basicamente selênio. A gente sabe que o selênio é um excelente oxidante, ele faz parte do sistema antioxidante endógeno que o nosso próprio corpo produz através de enzimas e melhora a função tireoidiana também. E esse Plex também, ele vem com vitamina E e tocoferóis, ele vem em algumas isoformas da vitamina E e a vitamina E em si, provavelmente o alfa-tocoferol, que a gente sabe que tem a função antioxidante também exógena, ou seja, aquela que o corpo não está produzindo através de enzima, mas aquela que vem de fora, assim como a vitamina C, a vitamina E. Ele também consumiu um suplemento de vitamina C suporte, a acerola C, muito interessante, porque se ele realmente tinha um treinamento intenso, extenuante, complementar vitamina C com vitamina E iria garantir realmente uma resposta antioxidante anti-inflamatória interessante para ele que fazia esse tipo de exercício. Além disso, ele consumia tabletes de proteína, algumas proteínas naturais, consumia também fruto da roseira líquida, tá? E esse fruto da roseira, pessoal, é um fitoquímico, tá bom? Ele pode ser considerado um fitoterápico. Existe nesse fruto de roseira mais de 129 compostos fitoquímicos. E dentre eles a gente pode destacar um efeito neuroprotetor, gastroprotetor, é um efeito anti-H. pylori. Anti-H. pylori é uma bactéria que é o principal fator associado à gastrite crônica. Então esse fitoquímico ele é capaz de combater essa H. pylori. E assim como muitos fitoquímicos, ele também tem ação antioxidante e anti-inflamatória, tá bom? Mais estudos são necessários, obviamente. A gente sabe que isso, basicamente, para todos os fitoquímicos, a gente precisa de mais estudos. É muito difícil a gente afirmar a eficácia de um determinado composto ou de 100 compostos presentes naquela determinada planta específica. Muitos dos estudos são in vitro, são em modelo animal, não necessariamente corresponde ao modelo humano, mas é o que a gente tem hoje na literatura científica. Então a gente pode ver que o Bruce Lee ele consumia vários fitoquímicos muito interessantes para a saúde e que já são vistos pela literatura científica. E por mais incrível que pareça, a crença que ele tinha de ser imunomodulador, de que os chás ajudavam na imunidade dele, não está muito errado, porque a gente acabou vendo que a própria teanina, a combinação do chá que ele tomava, que tinha um pouco de cafeína, um pouco de teanina, ajudava na janela imunológica, assim como os outros componentes suplementares que ele colocava na dieta dele. E agora, falando ainda sobre imunidade, partindo para o final desse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre o pólen de abelha e a levedura de cerveja. São dois componentes imunomoduladores que o Bruce Lee consumia também. São dois componentes que são utilizados por muitas pessoas há muito tempo atrás, pelo senso comum ainda, que não se tinha respaldo científico, muitas pessoas ainda utilizavam isso, tá bom? Vamos começar com o pólen de abelha, esse raibipólen com C, provavelmente fortificado ainda com a vitamina C. Muitas pessoas utilizavam pólen para curar resfriado, para curar gripe, úlceras, anemias, para curar colite. A gente sabe que ele tem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, anticarcinogênicas, antibactericidas, antifúngicas, hepatoprotetores e até mesmo antiateroscleróticas. Tá? Tem relação com o metabolismo das proteínas, por isso é utilizada na desnutrição, quando existe perda de massa muscular expressiva. Então parece ser um excelente antifúngico, antibactericida, afinal ele foi produzido com esse intuito. Então a gente tem essas propriedades também sendo
presentes no nosso corpo. Uma coisa que a gente deve tomar um cuidado são duas aqui em relação ao pólen de abelha. A primeira delas é o cuidado na procedência do produto, porque muitos produtos são contaminados com metais pesados, com pesticidas, com micotoxinas, bactérias e antibióticos também. As micotoxinas, tá bom? Basicamente a ocratoxina A, ela já é bem relatada na literatura científica, se encontrada nesse tipo de produto. Ela é produzida pelo Aspergillus e é uma das substâncias muito danosas ao DNA humano, tem propriedades mutagênicas, não é nada interessante de estar consumindo, e esse tipo de suplemento ele pode estar contaminado, esse tipo de alimento pode estar contaminado, portanto, causando danos ao DNA. Outro tipo de problema é a sensibilidade, então nem todas as pessoas vão obter os efeitos positivos, benéficos do pólen de abelha. Por exemplo, algumas pessoas em que a literatura científica documenta, elas apresentaram um quadro de sensibilidade, um quadro alérgico, tá? De urticária, então a gente vê algumas lesões na pele, e também a gastroenterite eosinofílica alérgica. Então trata-se de uma alergia que a pessoa tem ali no seu trato gastrointestinal, pode ser na porção do esôfago, do estômago, do intestino, em qualquer porção do trato gastrointestinal, que é decorrente à exposição de um fator alérgeno, que faz com que algumas células do nosso sistema imunológico predominem nesse trato gastrointestinal, causando todo esse quadro inflamatório. Então é um quadro alérgico, é um quadro perigoso, que deve ser tratado e foi documentado em alguns estudos de caso pela literatura científica após a utilização do pólen de abelha. Portanto, deve-se tomar um cuidado especial em relação a ele. O levedo de cerveja, que também o Bruce Lee consumia, ele é utilizado há muito tempo, tá? O levedo, pessoal, você não está errado não, ele é um fungo sim, é o fungo responsável por fermentação para fazer a cerveja. Ele faz a fermentação do açúcar de cereais, por exemplo, como cevada, como malte, como arroz e como trigo. Desde a época da Grécia Antiga, o levedo de cerveja já era conhecido, já era utilizado para o tratamento de alguns tipos de doença. A bactéria específica chamada de Saccharomyces cerevisiae, ela tem um papel importante contra a permeabilidade intestinal. Então, quando a gente fala em predisposição ao indivíduo ter reações alérgicas, a ter uma imunidade prejudicada, a primeira coisa que a gente pensa é na saúde intestinal, porque o nosso intestino está muito relacionado com o nosso sistema imunológico. Quando a nossa parede intestinal ela se espaça de certa forma que permite a entrada de alguns antígenos, algumas bactérias que não deveriam adentrar a corrente sanguínea, a gente tem algum quadro de alergia, alguma predisposição a alergias. Então, essa barreira intestinal é aumentada com o consumo desse tipo de probiótico, vamos dizer assim, estimulando assim o sistema imunológico. Já foi documentado alguns estudos em relação a pacientes com resfriado, parece que reduz os sintomas de resfriado, a severidade de sintomas, pacientes com a rinite alérgica sazonal, onde existe, por exemplo, principalmente nos períodos de inverno, onde que existe uma maior virulência ali de certos vírus, por exemplo, o vírus do resfriado, o vírus da gripe, então parece melhorar um pouquinho ali, ou quando o tempo está seco, ou quando está muito cedo, o indivíduo entra em contato com o pólen logo cedo, então parece reduzir um pouco esses quadros alérgicos do indivíduo, parece reduzir um pouco a severidade dos mesmos. Bom, agora caminhando para o final desse vídeo, um pouquinho das minhas considerações a respeito de tudo isso que a gente falou. Então, primeiro de tudo, não vou me estender muito para o vídeo não ficar gigante, mas vou dar algumas considerações. O Bruce Lee, de acordo com o que a gente falou, ele usava vários suplementos ergogênicos, suplementos que poderiam melhorar de certa forma a sua performance esportiva. Uma coisa que eu senti falta que ele não utilizava era nenhum tipo de tamponante. Então, quando a gente fala em tamponantes para aumento da performance física, falamos da betalanina, falamos, por exemplo, do bicarbonato de sódio, são dois suplementos muito bem ilustrados na literatura científica hoje que fazem um papel importante em exercícios que predominam o caráter anaeróbio, tá? E eu acredito que muito do treino dele, muito da performance dele, além da explosão, além do sistema creatina, que é um sistema bem explosivo, ele poderia também se beneficiar desse tipo de suplemento ergogênico. É claro que é utilizado mais em esportes de alto rendimento, em esportes competitivos. É muito difícil dizer se isso melhora ou não a performance em combate, afinal os esportes de combate eles são bem diferentes mesmo, e esses suplementos eles agiriam na fadiga periférica, que é onde a falha muscular iria acontecer por primeiro. Eu vejo às vezes pelos relatos de utilização de suplemento dele
ele se preocupava muito nessa fadiga central, muito na disponibilidade de colina, de acetilcolina e pouco na fadiga periférica, que talvez seja algo até mais interessante do que a fadiga central. Afinal, os treinos dele eram sim intensos, eram sim longos, porém não eram ultramaratonas que passavam-se de 5, 6, 8 horas, por exemplo, para começar a se preocupar com esse tipo de suplemento. Outra coisa que ele poderia se beneficiar para os seus ganhos de força, afinal, o Bruce Lee, como vocês podem ver, ele tem pouca massa livre de gordura, ele tem pouca massa muscular. Ele sabia utilizar muito bem a massa muscular dele, obviamente, deveria ter um sistema neuromuscular muito bem desenvolvido, porém, a massa muscular dele não era tão expressiva assim. Talvez uma suplementação de creatina na tentativa de melhorar um pouco mais a força muscular dele, para melhorar um pouco a qualidade dos treinos resistidos, para aumentar um pouquinho a qualidade de massa muscular que ele tinha. Se a gente jogar isso para uma tabela, ela vai dizer que o Bruce Lee não tinha uma quantidade adequada de massa livre de gordura, de massa muscular, porque ele realmente pesava pouco, ele realmente tinha pouca massa muscular. Se a gente pega o IMC dele, né, aquela medida que não é tão acurada para atletas assim, mas o IMC dele beira 20 pontos, beira 19 pontos, até menos. Então, alguns filmes que ele pesou menos que 60 quilos, por exemplo, um filme que ele pesou 56 quilos, ele estava em estado de desnutrição, ele não tinha massa muscular desenvolvida. Então isso não é nada interessante para um atleta, a gente sabe as complicações que estão envolvidas em relação a isso. Então esse é um outro ponto que eu gostaria de salientar aqui, que o Bruce Lee deveria investir um pouquinho mais na sua qualidade muscular. Talvez isso tivesse mitigado um pouco um dos principais problemas que ele tinha em relação às suas articulações, que está muito relacionado ao seu uso de drogas um pouco mais para frente, que estão associadas à sua própria morte. Então eu acredito que se ele tivesse investido um pouquinho mais nesse treino resistido, em ganhos um pouco mais expressivos de força, na preservação da sua articulação e na periodização de treino, a ponto de fazer um treino inteligente e não sempre exaustivo, eu acredito que talvez ele teria sido um pouco mais bem sucedido e preveniria alguns tipos de lesões que infelizmente veio ocorrer com ele e que corroboraram para tudo que aconteceu. Não vou discutir aqui também o uso de esteroides anabolizantes. Em relação à suplementação, é isso mesmo. A literatura científica, pessoal, quando fala em esportes de combate, eles fazem um apanhado muito extenso da perda de peso que os atletas têm que ter. Então, por exemplo, atletas de UFC, atletas de boxe, atletas de luta, seja jiu-jitsu, seja karatê, às vezes antes das competições eles têm uma perda expressiva de água. Eles têm que fazer um processo de desidratação para poder lutar na categoria deles forte, para poder se reidratar. Então, hoje na literatura científica fala-se muito sobre hidratação, sobre reidratação após a pesagem. Muitos autores criticam já, né? Eu mesmo tenho minhas considerações, não vou falar aqui agora em vídeo, talvez para um próximo vídeo, mas a ciência hoje, quando se trata em esportes de combate e nutrição esportiva, fala muito mais sobre esses mecanismos, as melhores formas de fazer a reidratação do atleta para ele lutar um pouco melhor nesses eventos, nessas lutas oficiais. E o Bruce Lee, ele era um artista marcial, acima de tudo era um ator, um cineasta, era um filósofo, então o ramo dele não partia para competições de esporte, para competições de combate, partia um pouco mais no quesito das gravações, nas ações performáticas, né? E por isso que a gente então vai só falar sobre essas considerações de suplementos que ele poderia estar utilizando e não sobre o processo de reidratação. Se você gostou do formato desse vídeo, comenta aqui embaixo, dê a sua opinião, aponte o que a gente pode estar melhorando. A gente vai trazer para vocês mais vídeos sobre celebridades, sobre a dieta de celebridades, está comentando e analisando do ponto de vista científico. Se você tem interesse em ajudar o canal, a gente deixa sempre os links dos nossos cursos na Udemy, dos nossos e-books também publicados, o Guia da Hipertrofia principalmente, e do canal do Apoia-se também, de financiamento coletivo. Então obrigado você que acompanhou até aqui, um grande abraço e até a próxima.